Pois não, Caroline, você? Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Como o João disse, eu sou a Caroline. Vou falar para vocês hoje sobre a inteligência dos animais. Vocês vão ver que tem bastante slide e eu não vou falar tudo que está no slide, algumas coisas vai ficar aí para vocês estudarem depois por causa do tempo. Sobre a minha trajetória profissional, eu sou meio coringa, eu faço meio que de tudo. Já trabalhei com artes, já me formei na parte de engenharia, de antropologia, de psicologia. Tudo e mais um pouco eu vou pegando, porque eu sou bem nerdzinha, assim, eu gosto de estudar bastante. Apesar de gostar de me divertir, eu também gosto de estudar. Mas vamos focar aqui no que interessa, né? Que é a parte da espiritualidade aqui, né? E primeira coisa que eu preciso fazer é agradecer, né? Meu pai é espírita desde antes de eu nascer, então eu nasci dentro da União Fraternal, que é que nem a Casa do Caminho, né? Tem várias casas que estão conectadas, né? E dentro da União Fraternal tem duas casas que eu trabalho, que eu cresci e que eu trabalho até hoje, né? Que é a Maria de Magdala e o Grupo Socorrista de Gararmon também. E então agradecer por todo esse aparato que eu sempre tive desde criança, né? Extremamente importante. Eu vejo hoje em dia o quanto que isso me fortaleceu e me ajudou a desenvolver a vida tanto no pessoal, quanto no profissional, quanto no espiritual também. Bem mais para frente, acabei conhecendo o GEDA, por intermédio do GEDA eu conheci a Fraternidade dos Cristãos em Ação, fiz curso lá, trabalhei lá por um tempo, inclusive, né, conheci o João por intermédio, né, da Tati, do GEDA, tal, então gratidão eterna, né, ao pessoal do GEDA, da Fraternidade, foram épocas muito boas, muito legal, aprendi, cresci, me desenvolvi muito. E também a Casa do Caminho, né? Por estar abrindo essa oportunidade aqui de estudar, de me aprimorar e poder compartilhar com vocês, sempre. Eu vou só falar, é que eu documentei com você, Caroline. Sim. Esse curso não está sendo mais administrado pela Casa do Caminho, nós estamos agora vinculados ao CEF, mas não tem problema. Tudo é família, não se preocupe. Tá bom. Desculpa. Não tem problema, você não sabia. Não, acho que eu não dei. Às vezes eu sou meio lerda. Então, tá bom. Então, vamos... para a menina que estava falando antes lá do caso das lagartas, da moça, a resposta que eu daria para ela sobre a questão de precisar ir no psicólogo, eu ia falar, eu dormi muito bem à noite, você dormiu? Quem não dorme é que tá com problema, né? Eu só responderia isso e mudaria de assunto para não vir, né, as outras questões aí do ego para poder combater. Bom, vamos lá, vamos para o próximo slide. Então, antes de qualquer coisa da gente discutir, né, se existe inteligência, se existe sentimento, qual é o tipo de sensibilidade que se tem ou que se deixa de ter, eu acho que é primordial a gente lembrar que o mais importante de tudo é se eles têm essa capacidade do sofrimento, né? Se ele pensa, se ele vai falar, ai, me machucou, não me machucou, fez isso, deixou de fazer aquilo, né? Ele é capaz de ter essa cognição do sofrimento, ele tem esse sistema nervoso, né? E aí, mais além do que o próprio sistema nervoso, né? Ele tem algum tipo de reação quando ele tem esse tipo de ataque, né? Pela ciência atual, a ciência acadêmica, a gente entende, por exemplo, a gente aprende na escola, por exemplo, que as plantas não têm sentimento, que elas não têm comunicação, né? Não uma comunicação super elaborada e tudo mais. E aí a gente vê alguns livros que são até antigos, que agora eu acabei de me esquecer o nome. Você lembra, João? Eu sei o que você está falando, mas eu não lembro o título. Eu esqueci agora, também deu um branco. Mas é um livro de um cara que ele trabalhou com a inteligência norte-americana, né?
E esses testes de verdade e tudo mais, né, que coloca para sentir quais são os fluxos, né, que tem na planta, na pessoa, né, os batimentos cardíacos e tudo mais, ele colocou na planta, porque a planta também tem os seus fluxos, né? E ele fez vários experimentos com as plantas, tipo, colocou fogo, machucou uma e deixou outra junto para poder, entre aspas, assistir e tudo mais, né, com o agressor. E aí esse agressor saía e quando ele voltava na sala, ele percebia que o fluxo dessas plantas, tanto da agredida quanto as que estavam próximas, mudava, né, que era uma forma delas sentirem socorro e tal. Então, esse não seria também uma possibilidade de sofrimento? Será que é necessário ter um sistema nervoso, né, desenvolvido, reconhecido pela ciência para poder ter sofrimento, para poder, né, ter essa sensibilidade? Né? A gente vê, por exemplo, plantas, né, que, por exemplo, o girassol, que ele muda de acordo com o sol, ele muda a posição dele, né? Já tem uma sensibilidade, né, maior do que as outras plantas, a dormideira, 11 horas, também tem a 9 horas, tudo mais. Então, a gente refletir bastante, né, se a gente, de fato, está compreendendo que aquele ser principalmente quem é espírita, né, quem tem essa ideia da evolução do espírito, né, do mundo e tudo mais, o desenvolvimento progressivo, se a gente está respeitando de fato esse progresso, né, se a gente está respeitando todas as fases, porque dentro dessa ideia, eu já fui uma plantinha, você já foi uma plantinha, né, a gente já pode ter sido uma pedra, né, então qual é o respeito que a gente tem por isso? Né? De repente, se a gente demorar muito nessa crisálida de se achar superior, a plantinha pode chegar no mesmo patamar que a gente, ou superior, né, do que a gente. Então, eu acho que vale a pena a gente dar uma refletida nisso, abrir um pouco os horizontes e lembrar sempre se é capaz de sofrer e não necessariamente de responder com o sofrimento da forma que a gente espera que seja respondido, né? Existem muitas outras formas de se comunicar que a gente finge, às vezes, que não entende. Então, vamos para a próxima? Tá. Aí, aqui, vamos para a coisa, assim, mais acadêmica, mais social, né? O que seria a resposta da inteligência? Né? A palavra inteligência se originou do latim, e o prefixo inter significa entre. Gente, eu estou cortando porque senão não vai dar tempo de falar tudo. Depois vocês leem direitinho que vocês vão ganhar o slide. Significa entre. E legere quer dizer escolha. Então, entre escolhas, né? Seria, então, traduzindo para a visão religiosa, a gente poderia colocar como livre-arbítrio, né? Livre-arbítrio não seria entre escolhas? E aí, no dicionário, o que significa o livre-arbítrio? Poder, faculdade de decidir, escolher, determinar, depender apenas da vontade. Vontade e necessidade são coisas diferentes, lembrem-se disso. Comportamento adequado. Quer dizer, se é um comportamento adequado, ele também pode ir além da vontade, porque você já está pensando, eu tenho vontade disso, mas não é adequado nesse momento, né? Já tenho um grau de inteligência um pouco mais desenvolvido. A ideia ou medida conveniente e expediente. Aí, aqui, eu quero colocar também a indicação de 2 filmes que são super legais, que fala também sobre o que eu estava falando antes, né? Da forma da gente se expressar, né? Se existe o sentimento, se existe o sofrimento ou não, que trabalha sobre a questão humana, mas a gente pode, aos poucos, né, fazer essa comparação também com os animais e com as plantas, que é o filme Mar Adentro, que é lindo, maravilhoso esse filme, assim, é de chorar, e a teoria de tudo, que foi, né, famosíssimo, né, no cinema, de um cientista aí super reconhecido acadêmico, que ajudou a gente bastante coisa. Para vocês, né, lição de casa aí, para pensarem um pouco mais sobre essas teorias. Aí o próximo, aí aqui mais no padrão acadêmico de acordo com a psicologia, né? Que é a área que estuda mais detalhadamente essa parte. A capacidade de se adaptar em novas situações, aprender com a experiência, manipular conceitos abstratos, né? Aí aqui a gente já vai vendo que está tendo alguns saltos de desenvolvimento sobre o que seria considerado inteligência.
desenvolver-se no ambiente, utilizando os conhecimentos adquiridos por ele, e resolver diferentes tipos de problemas. O estudo da inteligência é um dos campos mais amplos e importantes da psicologia. Devido à complexidade do fenômeno, existem muitas teorias sobre o mesmo, que variam tanto na natureza dessa capacidade e seus comportamentos, nas áreas afetadas, quanto na maneira como ela pode ser desenvolvida. Cada concorrente no campo da psicologia valoriza alguns traços mais do que outros a definir essa capacidade. O que isso quer dizer? Que o próprio termo da inteligência, ele não é uma coisa que fala inteligência é esse ponto. Não. Existem vários tipos de pensadores que são formados na área de psicologia, que são doutorados, que têm mestrado, etc. e tal, que eles consideram inteligências coisas diferentes. Então, não dá para a gente falar assim, é esse ponto. Não, depende do ponto de vista, depende do que você quer considerar. Então, fica muito fácil, se a gente pensar nisso, incluir ou excluir alguém, algum tipo, algum grupo, né? Se a gente pensar antigamente, que às vezes nem é tão antigamente assim, se a gente for para interiorzão de alguns países, né? Interiorzão mesmo do Brasil, tem gente que não acha que mulher é inteligente. Tem gente que acha que, né, pessoas de cor de pele diferente têm tipos de inteligências diferentes, como se a cor da pele, né, ou a característica do olho fosse relacionada ao desenvolvimento cerebral, né? Então, é meio loucura, mas é para a gente entender que existem vários patamares e a gente, dentro do processo da evolução que a gente vai estudando no Espiritismo, a gente vai compreendendo aonde que está a intelectualidade, aonde que está o que é conveniente, a definição, né? Às vezes a pessoa entende isso porque ela ainda não conseguiu se desenvolver para ver algo mais. Às vezes a pessoa ela fala isso porque, apesar dela ver, é conveniente falar que não vê, né? E às vezes a pessoa se desenvolve e tenta trazer para o mundo essa ideia diferente, né? Essa coisa de tipo, gente, tá errado, vamos mudar isso aí, porque não é bem assim, tá na cara e tá todo mundo no efeito rebanho, né? Não tá querendo ver porque todo mundo diz que não vê, então também vou falar que não, mesmo vendo eu vou falar que não, né? Aquela história lá do rei que vestiu a roupa invisível e não era invisível, ele estava realmente nu e todo mundo fingiu que estava vendo porque só os inteligentes viam, né? Então, né, vamos lá. Não estou vendo, realmente, né? Se ele está com roupa, então realmente, de fato, eu sou burro, né? Vamos lá assumir para a gente poder se desenvolver de fato. Aí aqui existem muitas teorias sobre o mesmo, que variam tanto da natureza dessa capacidade quanto do seu comportamento, das áreas afetadas, quanto a maneira como ela pode ser desenvolvida. Aí aqui, né, para algumas pessoas tem que ser de um jeito, para outras pessoas tem que ser de outro. Mas mais importante, né, que o Espiritismo fala muito isso para a gente, mais importante do que é feito, quais são os frutos que isso produz? Aí nisso a gente vai entender aonde tem a inteligência, né? Porque foi feito assim, foi feito assado. Tá, mas o que isso produz, né? Isso produziu algo que elevou o conhecimento ou que representou realmente uma mudança de comportamento? Então, não tem como negar que é uma inteligência, né? Eu falo isso, eu tenho alguns cachorros aqui em casa, né? E eu falo isso por eles, assim, falo assim, não, mas não é inteligência, é instinto, é comportamento repetitivo, né, por causa de treinamento, etc e tal. E, cara, tem alguns que sim, conseguem ser treinados, outros não, outros já vêm com isso desde que nasceram comigo, outros, sabe, tipo, a gente tem que ver quais são os frutos disso, né, para poder compreender melhor a inteligência e respeitar o desenvolvimento de cada um, porque apesar de estar na mesma espécie, né, pode ter, sim, níveis de inteligências diferentes. Se existe isso entre humanos, por que não vai existir isso nas outras espécies também? Né? E isso indiferente do tipo físico, indiferente da educação, indiferente da família, matilha, ou seja lá o que for, né? O espírito é individual, né?
a carga, né? Vocês tiveram aula sobre perispírito, né? Que é gravado, as memórias, que fica lá dentro, que vai se transformando num processo e tudo mais, vai se desenvolvendo na espiral, né? Na parte da evolução vocês tiveram isso também. Então, isso não é só dentro da espécie material, mas isso está dentro do próprio espírito também. Então, observar tudo isso, respeitar tudo isso para a gente entender que, apesar de serem espécies diferentes, tem, sim, um arcabouço gigantesco, né, de conhecimento e de desenvolvimento que foi feito e que está sendo criado. Além disso, o estudo da inteligência animais e sistemas artificiais gerou ainda mais perguntas sobre esses conceitos. Então, assim, né, tem gente que acredita em inteligência artificial e não acredita em inteligência animal, né? Como que uma máquina ela pode ter uma capacidade de se desenvolver maior do que a de um animal, né? É meio loucura. Será que isso seria conveniente para a pessoa e por isso que elas trazem isso, né? Então, o que eu falei, para algumas pode ser, para outras pode ser que não, que ainda não conseguiram de fato observar. Então, não dá para a gente colocar nada numa caixinha. Quem pensa assim é assim, quem pensa assim é assado, né? Não, a pessoa ainda ela está no processo de desenvolvimento, né? Assim como os animais, quem se comporta assim é porque, tipo, um cachorro latiu porque passou outro cachorro. Ele pode ser agressivo? Pode. Mas ele pode estar com medo? Pode. Para ele pode ser uma atitude natural, que ele não faz nada, para ele não tem significado nenhum, porque ele está repetindo outro que ele acompanhou, com quem ele viveu. Então, pode ser várias coisas, entendeu? Então, é preciso a gente conhecer de fato, observar sem julgamento, para a gente poder compreender, né? E a partir disso, da compreensão verdadeira, né, dentro das nossas limitações, decidir o que a gente vai fazer ou deixar de fazer. Conclusão. A verdadeira ciência nunca está completamente definida. Ela está sempre em constante averiguação e desenvolvimento. Novas descobertas, por vezes, não são passadas ao público geral. Por exemplo, a lei da gravidade. Sabia que hoje se sabe que como ela foi definida antigamente, ela não existe? Não sei se vocês sabiam disso, quem se formou em área de exatas ou fez algum curso na área de exatas, a gente aprende na escola, né, dependendo até do tipo de curso na faculdade, as coisas sobre a lei da gravidade, faz os cálculos, etc. e tal, mas se você se aprofundar nas áreas de exatas, você vai descobrir que a lei da gravidade não existe, né? A própria ciência, ela já não admite mais a lei da gravidade, ela foi substituída pela lei da... peraí que eu esqueci aqui, da aproximação dos corpos. Então, assim, o corpo maior, ele tem uma gravitação, ele tem um magnetismo maior para poder atrair o menor, né? Já não é mais a gravidade como se entendia antigamente. Se ensina na escola assim porque fica mais fácil, mas já não existe mais esse conceito. Então, a gente tentar também, você quer entender mais sobre aquilo, se aprofunda, não fica no raso, porque às vezes você está defendendo um conceito que já nem existe, né? Às vezes tem você está em cima de um autor que tem uma visão, mas você pode ir para outro que tem uma visão completamente diferente, porque a ciência, até mesmo a matemática, quando você se aprofunda nisso, 2 mais 2, dependendo do cálculo, da forma que você faz, ele não vira 4, entendeu? Às vezes ele vira 3,75. Dependendo da forma que você faz, você pode manipular as coisas para que elas sejam diferentes. Então, abre a sua visão para entender que as coisas podem ser diferentes, né? Próximo. Aí, aqui, dentro da visão, né, acadêmica, a maioria, né, que eu coloquei, né? Ser inteligente, adaptar-se melhor a novas situações, mostrar mais curiosidade, possuir a mente aberta. Então, né, quem tem a mente muito fechada, ela está aberta para poder aprender e desenvolver a sua inteligência? Quem não tem curiosidade, quem o que é aquilo? Não sei. E pronto, acabou. Ela vai desenvolver a inteligência dela, né? Quem muda de situação e fala, não, mas eu sou desse jeito, né? Aquele complexo da Gabriela, não nasci assim, vou morrer assim, vou morrer assim, vou ser sempre assim.
né? A pessoa, ela tá aberta para poder desenvolver a inteligência dela? Não, né? Porque ela não quer abrir, ela tá na zona de conforto dela, ela não quer se abrir para o novo, ela não quer descobrir, ela não quer, né, aumentar a sua visão. E aí eu pergunto, os animais, eles têm essas dificuldades, mas eles têm também essas facilidades, né? Muitas vezes, né, eu pego o cachorro da rua, às vezes eu consigo levar para a ONG, às vezes eu tenho que trazer para casa. E eu percebo muito assim, no começo eles não querem saber de nada. Eles ficam moadinhos no canto, né? Eu deixo o quarto fechado num quarto separado, eles ficam moadinhos no canto, não quer saber de nada nem de ninguém, principalmente os que estão traumatizados. Aí depois, com o tempo, eles vão se abrindo, eles vão, né, tendo curiosidade para poder ver o que tem dentro do quarto, o que tem dentro da casa, né? Os outros cachorros querem saber o que é, o que tem. Então, cada um dentro da sua possibilidade, da sua limitação da espécie, né? E às vezes, né, consegue até ultrapassar um pouquinho mais do que a espécie, né? Porque está num processo já de mudança de um para o outro, né? E então ele já tem uma capacidade maior, tipo, eu não deveria fazer isso, mas consegue fazer. Ele já está se preparando para, de repente, mudar mais para frente. Mas é claro que demora muito, né? Não é uma coisa assim de uma encarnação para outra, né? É uma coisa que vai sendo progressiva, até pelo que já foi explicado no curso do perispírito, né? Precisa ter uma mudança do espírito também, da adaptação, às vezes muda de planeta e tudo mais, porque é um processo que está tudo gravado no perispírito. Se você pegar um cavalo, colocar no corpo de um cachorro, né, não cabe, né? Você vai socar o perispírito do cavalo dentro do corpinho do cachorro, né? Fora que a gente sabe que o perispírito, ele ajuda a formar o corpo físico e tudo mais, então é tudo um processo meio devagarinho. Aí, próximo. Aí aqui, o sinal de inteligência, se é capaz de ficar bem sozinho, se possui maior autocontrole, se tem bom senso de humor. Quem de nós consegue ficar sozinho por muito tempo? Né? E às vezes a gente quer exigir isso dos nossos pets, né? E que não tem nada, não tem ninguém para poder conversar, muitas vezes, não tem nada para poder fazer. Às vezes você chega a casa, está toda destruída porque ele ficou sozinho lá dentro, mas você consegue ficar sozinho? Você quer exigir isso de um outro ser? Né? Quantas pessoas... Eu moro num sítio sozinha com os meus pets. E quantas pessoas ouvem eu falar isso e falam assim, nossa, que loucura, não sei o quê, não sei o que lá, eu nunca ficaria assim, não sei o quê, blá, blá, blá. E assim, né, vem várias fermentações. E aí eu falo assim, bom, né, se você não consegue ficar, muitas vezes não falam, né, mas eu penso, se você não consegue ficar sozinho, como é que você vai conseguir absorver algumas coisas, pensar sobre algumas coisas, né? O pensamento, para se desenvolver dentro da gente, a gente precisa estar sozinho, né? A Joana de Ângeles, ela coloca muito bem isso nos livros dela. Então, se você está ainda, para poder construir o seu pensamento, precisando de outra pessoa, o seu processo de inteligência também não está bem formado. E como que você pode exigir isso de um pet? Tem o pet que consegue ficar sozinho, tem pet que não consegue, isso não quer dizer que ele seja inteligente ou não, né? Assim como outros seres que são selvagens e tudo mais, têm uma capacidade de ficar sozinho, mesmo não sendo da condição da espécie dele, né? Você vê algumas manadas de elefantes, hoje nem tanto que não existe muito, mas tem alguns documentários que mostram que tem elefantes que eles ficam mais sozinhos, apesar de ser uma característica deles de viver em grupo, né? Então, é uma coisa que o bicho está se desenvolvendo, não quer dizer que ele seja um anormal, quer dizer que ele está se desenvolvendo dentro da maneira dele, da capacidade dele, né? Não existe uma patologia. Aí aqui, maior capacidade de autocontrole. Quando alguém te provoca, você consegue ficar quieto? Não sentir aquela raivinha? Não querer dar aquele cutucão? Quando você vê que alguém errou e você falou que ia errar? Não dá aquela vontade de falar assim, eu te avisei. E aí, com o pet? Você quer que o pet tenha autocontrole de coisas que às vezes ele nem entende que é errado?
mas você consegue se autocontrolar, né? Então, assim, às vezes a gente quer exigir dos outros, né? Coisa que a gente não consegue fazer. Então, não, mas para você ser inteligente, você tem que ter autocontrole. Então você não é inteligente também, né? Vamos pensar direitinho, né? Porque é fácil a gente exigir do outro, mas é fácil a gente, quando a gente vê aqui no coração, na cabeça, o que está acontecendo, né? Então, vamos interiorizar, se entender, para poder falar assim, tá, eu não posso exigir isso dele, ou entendo que isso é um processo, porque eu vivi esse processo, né? A mesma coisa lá da moça que estava falando, da menina da lagarta, né? Tá querendo exigir que a outra vá fazer terapia, mas ela não percebeu que ela tá com problema com a lagarta e não a outra, né? A outra tá bem, tá zen. Quer entrar na minha casa, entra, de boa, você fica no seu canto, eu fico no meu. Quem tá tendo pesadelo é que precisa se cuidar, né? Entender o porquê desse pesadelo, qual parte dela ela tá negando, ela tá exigindo, ela tá querendo controlar, e obviamente não consegue, que tá gerando tudo isso, né? Tem um bom senso de humor, né? A capacidade de conseguir ver o lado leve da vida, né? É uma coisa assim, muito impressionante, porque meus cachorros, eles costumavam ficar bem soltos. Essa semana já não estão mais, mas eles costumavam ficar bem soltos no sítio. E são consideráveis, né? São 14 cachorros. Tem dia que um pouquinho mais, porque eu resgatei e preciso arrumar um lugar para poder colocar ele. Aí fica trancadinho no quarto, não solto com os outros, porque dá problema, né? Tem que se habitualizar e tal. E, cara, eu vejo meus cachorros do nada. Tá passando uma formiguinha, eles querem brincar com a formiga, né? Caiu, tipo, sítio, gente, tem um monte de árvore. Caiu uma folha no chão, de 300 folhas que caíram, ele vai lá brincar com aquela folha que caiu no chão, né? Isso não é senso de humor? É claro que ele não vai fazer um stand-up, entendeu? Mas ele tem o senso de humor dele, ele tem essa visão, né? Não só sozinho, né? Essa capacidade de brincar sozinho, mas entre eles também, né? De tipo, né? Um tá correndo, acabou tropeçando com a pata e caiu e capotou e saiu rolando. Aí os outros vão lá brincar, dá uns tapinha nele, assim, sabe? Tá zoando um com a cara do outro, entendeu? Então, tipo, né, a gente tem que entender a limitação do outro para poder entender quais são os significados, os valores e a capacidade. Estou repetindo isso sempre, gente, porque é o princípio de tudo, né? Então, como que a gente pode falar que não tem inteligência? Será que a falta da inteligência é no outro ser ou é na gente mesmo que não consegue ver? Porque se todos nós somos partículas divinas, saímos de Deus, todos nós temos inteligência, né? Até mesmo uma árvore, né? Um átomo, né? Que fala, né? Que a gente surgiu como átomo e um dia vai se tornar arcanjo. Até mesmo um átomo ele tem inteligência, né? Ele tem um princípio inteligente. Então, quando a gente fala que não tem, ou que não é capaz, isso está no outro ou está dentro da gente? E a gente está tabelando lá, colocando a etiquetinha como se fosse verdade. Então, vamos pensar nisso daí. Provocar bastante vocês, hein? Próximo, por favor. Aí aqui, né? O poder de se colocar no lugar da outra pessoa. Será que a gente consegue fazer isso? Né? Aí, capacidade de pensar diferente. Quando a gente se coloca no lugar da outra pessoa, a gente se coloca no lugar da outra pessoa, tipo, mas se fosse eu faria diferente. Ou a gente se coloca assim, tá, vamos pensar, fulano de tal tem essa dificuldade. Então, dentro dessa dificuldade dele, ele não consegue fazer diferente. Porque é muito fácil eu que estudei em uma escola particular a minha vida inteira, falar que eu tenho capacidade de fazer tal coisa e que a pessoa tem capacidade de fazer tal coisa. Agora, se eu não tiver a capacidade de falar, de perceber a condição de outras pessoas que, por exemplo, estudaram em escola pública, muitas vezes muito precária, muitas vezes sem aulas, né? Com todas as dificuldades que a gente sabe que tem numa escola pública.
e falar assim, não, você tem que conseguir chegar aqui, porque eu consegui, né? Essa capacidade de se colocar no lugar de outra pessoa, se eu conseguir, outra pessoa consegue. Ah, não, mas se eu fosse ele, eu faria diferente. Tá, você faria diferente porque você teve esse aparato para fazer diferente, né? Agora, se você não tem os instrumentos para poder pensar, para poder se desenvolver, como é que você vai fazer diferente? Né? Então, é a mesma coisa para os animais, né? Um animal que viveu sempre na rua, que ele sempre foi maltratado, ele vai conseguir agir, reagir, pensar da mesma forma de um animal que nasceu numa casinha quente com uma dona bondosa que sempre deu comida e que nunca passou fome? Não vai, gente. São coisas completamente diferentes. Com o tempo, pode ser que ele supere esse trauma. Como pode ser que não? Porque, lembrando, tem muita coisa que está gravada no perispírito, né? Daquele bichinho. Então, muitas vezes, já está se somando, ele está naquela vibração do abandono e da dor, ele acaba reencarnando para poder aprender a lidar com aquilo, mas acaba que não consegue desenvolver esse processo muito bem, assim como a gente, né? A gente às vezes vem para cá várias encarnações para resolver um assunto e não resolve. E eles, às vezes, acontece a mesma coisa. Então, ter paciência e entender que ele tem essa limitação, assim como nós também temos, né? Então, é se colocar no lugar da outra pessoa, entendendo esse processo evolutivo também, né? Principalmente a gente como espírita, a gente tem que ver isso. Claro, estou trazendo a visão acadêmica, né? Trazendo a visão um pouco mais socialmente aceita, né? Porque tem coisas que se a gente falar para os outros vão pensar que a gente é louco, vai para o psicólogo, para o manicômio, né? Direto. Então, assim, né, devagarinho, mas aí abrindo mais aqui espaço para vocês espiritual, para vocês também pensarem nisso, do processo evolutivo sempre, porque essa é a base de tudo, né? O espírito precede a matéria e antes de qualquer coisa que acontece na matéria, aconteceu no espírito, né? As vibrações e tudo mais. Então, é sempre a gente focar e lembrar disso. Eu tenho uma cachorra aqui que eu resgatei ela muito pequena. E ela é super traumatizada, ela não deveria ser, né? Porque, teoricamente, né, ela não lembraria de nada que ela passou, porque eu resgatei com a mãe, resgatei com os irmãozinhos e tal. Então, ela não deveria ter problema como os outros irmãos não têm, mas ela é super medrosa. Aqui eu tô sentada em cima da cama, tá todo mundo deitado na cama e ela tá na caixinha, guardadinha, né? Já tem mais de 2 anos que ela tá comigo e tá lá. Por quê? Porque tem medo, porque tem trauma, né? Então, cada cachorro tem a sua história. Também, às vezes, nascer na caminha quentinha com a dona que cuida bastante não é o suficiente, porque já tem bastante coisa projetada lá dentro. Então, é respeitar esse espaço, respeitar esse processo e deixar com que ele se desenvolva. Não ficar forçando, porque, às vezes, você gera outro trauma ou reforça o trauma também, né? Então, é importante a gente lembrar disso. Isso também para o ser humano, né? Se você pegar uma pessoa que é muito tímida e ficar falando, você não pode ser tímido, você não pode ser tímido, vai fazer isso, vai fazer aquilo, você vai deixar a pessoa mais tímida e vai deixar a pessoa mais envergonhada, querendo se esconder ainda mais, né? Então, é sempre respeitar o processo, entendendo que é um processo, né? Que pode ser resolvido agora ou pode ser que não. Mas a gente deu a base do amor que vai ficar gravado lá dentro e quando precisar, ele vai usar no momento certo, né? Vai virar uma base. Aqui a capacidade de pensar diferente, né? Que eu já falei, né? O efeito manada. Se todo mundo vê que o rei está pelado, mas falaram que só os inteligentes veem, você vai lá e concorda, então, que você está vendo a roupa. Mas você está negando a verdade, né? E isso está sendo bom para você? Se você falar, não, eu vejo diferente, né? Ou se você falar, não, então vamos montar um método para a gente conseguir compreender como é que é isso, né? Você já está passando por uma coisa diferente, buscando uma conclusão diferente, né? Não dá para a gente ficar sempre vendo as coisas do mesmo prisma, porque senão a gente nunca vai chegar ao todo. Tem uma lenda, um conto da Índia, dos cegos, dos elefantes, depois eu vou passar para vocês lerem, porque senão não vai dar tempo de falar tudo. Aí vamos para a próxima. É bem legal essa história indiana do elefante e dos sábios cegos. Goleman define a inteligência emocional como maneira de entender o processo cognitivo
para além do pensamento lógico e racional, como 5 principais elementos da inteligência emocional. O Goleman, vocês sabem, né, ele acabou virando um inaugurador de uma nova tese, né, que acabou se desenvolvendo e hoje já está bem desenvolvida, bem aceita, né, socialmente em praticamente todos os cantos do planeta. Aí aqui, a autoconsciência emocional, capacidade de compreender você mesmo e o seu estado de ânimo. A autorregulação emocional, a habilidade de controlar condutas baseadas em impulsos emocionais e, desse modo, se adaptar melhor a dinâmicas sociais. Motivação, capacidade de orientar sua energia, uma meta ou objetivo. Empatia, capacidade de entender e viver seu estado emocional e o de outras pessoas. Habilidades sociais, tendência a dar resposta mais adequada à demanda social do entorno. Então, aqui tem algumas coisas que são repetidas e algumas coisas que estão aprofundadas do que foi dito anteriormente. Principalmente a habilidade social, né? A capacidade de dar a resposta de acordo com o entorno. Então, assim, a gente tem a capacidade da reação, mas a reação, ela estaria dentro de um processo de inteligência ou ela estaria dentro de um processo instintivo, né? Quando a gente coloca de perceber a demanda social do entorno, a gente já está raciocinando sobre isso, então já não é mais automático, né? Então, assim, de repente, você está num velório, que eu não sei como é que é para vocês, mas, né, tem gente que tem vontade de dar risada, vai em velório e tem vontade de dar risada, não é legal. E o que acontece com o animal? A capacidade dele perceber o seu entorno para não ter esse tipo de reação. Como é que a gente pode perceber esse tipo de inteligência nele? Quando você está brava, ele continua fazendo o mesmo tipo de travessura ou ele para? Isso não é um tipo de inteligência? Não é uma capacidade de perceber o entorno? Né? A empatia, a capacidade de se colocar no lugar do outro, né? Do outro animal. A gente vê, né, onça, né, tem fotos, né, na internet de onça que ia matar a mãe do filhote, né, e acabou não matando porque viu o filhote ou acabou adotando o filhote, né, é só a gente abrir a cabeça e a mente para poder pesquisar, né, aí aqui a motivação, capacidade de orientar sua energia a uma nova meta e objetivo. Cara, a capacidade de um animal sobre uma meta. Quando você faz o treinamento de um animal para que ele possa se comportar, ele entende que ele fazendo tal truque, ele vai ganhar um biscoito. Isso não é a capacidade de ter um objetivo e uma meta, né? Não precisa ser uma coisa mirabolante, né? São coisas pequenas, porque é de acordo com o desenvolvimento de cada um. A autorregulação emocional, né? Quando o cachorro, por exemplo, né? Eu vou falar bastante de cachorro porque é o que eu tenho mais contato, gente, mas vocês podem ver em outros seres também. Autorregulação emocional. Tá passando um gato na rua, teu cachorro começa a ficar bravo, você fala para ele, fica quieto, não sei o que lá, ele já não diminui a sua intensidade, né? Ou tá passando outro cachorro, né? O animal ele não tem essa capacidade de quando você dá um toque para ele, menos, não sei o quê, ele não tem essa capacidade de se autorregular emocionalmente, né? Ele não vai ficar histérico lá, né? Continuar. Então, é um tipo de inteligência, ele já consegue entender isso. E com o tempo, ele consegue já fazer isso sozinho, né? Você já dá uma olhada, ele já sabe. Com o tempo, não precisa nem mais dar uma olhada. Né? Ele já desenvolveu essa inteligência, né? Ele já entendeu que ele, dentro desse tipo de situação, não há necessidade de reagir assim. Né? Então, é um tipo de inteligência também. Vamos lá, para o próximo, por favor. Aí, aqui, alguns conceitos, né, já dentro da visão espiritual, né? Bater mais um pouquinho, né? Na gênese da alma, o que é inteligência, o que é instinto, né? Aí aqui ele vai falando a mesma coisa, né? A memória, né, que diminui é um pouquinho diferente do conceito acadêmico, a faculdade de conservar a lembrança do passado ou de alguma coisa ausente, né? Quer dizer, aqui a gente já coloca a ausência,
né? Na questão do animal, ele é capaz de perceber algo ausente? Ele não sente falta do brinquedo dele? Ele não sente falta da pessoa que foi embora? Ele não sente falta do ambiente que ele morava? Né? Isso tudo, gente, é questão de inteligência. E aí tem a memória passada também, né? Perispiritual, né? Que é aquela coisa que eu já comentei anteriormente. Então, vamos para o próximo para a gente não perder muito tempo. Aí aqui a gente vê, né? As coisas do princípio de tudo que existe, né? A criação, o espírito e a matéria. Aí, os espíritos são seres inteligentes da criação. A inteligência é um atributo essencial do espírito um e outro. Porém, se confundem num princípio comum, de sorte que para vós é a mesma coisa. Então, aqui, o que são os espíritos são seres inteligentes da criação? Para a gente, para a nossa capacidade de compreensão hoje, olha só, a nossa capacidade, quer dizer, existe muito mais conhecimento a ser adquirido. A nossa capacidade, a inteligência e o atributo essencial do espírito é a mesma coisa. Então, se é inteligente, existe um espírito, porque é o atributo essencial do espírito, tem que ter espírito, né? Então, animal tem espírito? Tem, gente, né? Vamos parar com essa coisa aí que o pessoal fala de que não tem, por favor. Num mundo maior, a crisálida da consciência reside no cristal a rolar na corrente do rio. Aí se acha em processo liberatório. Quer dizer, crisálida da consciência, mesmo dentro do cristal, já existe uma crisálida de consciência, já existe não só uma inteligência, mas uma consciência, uma ciência de si, né? O si, né? E o ciência, uma ciência de si já tem num cristal. E não vai ter num animal, gente? Por favor, não vai ter numa planta, né? Por favor, né? Quem fala isso, vamos ver, estudar um pouquinho mais. Aqui, o cérebro é o órgão sagrado de manifestação da mente em trânsito da animalidade primitiva para a espiritualidade humana. Então, é de manifestação, né? O cérebro, ele é um canal aonde a mente se manifesta. Não quer dizer que a mente esteja dentro do cérebro, né? A mente está com o espírito, né? Está com aquele desenvolvimento, está, né, naquele processo todo que a gente já falou, que vocês já estudaram, tanto na questão do perispírito, quanto na questão da evolução, da hélice das evoluções e tudo mais, está tudo sendo desenvolvido no espírito. Então, né, porque o formato cerebral é diferente, então ele não tem essa capacidade. Segundo a ciência, segundo o que a gente é capaz de compreender, né, que nem ele falou aqui, né, para vós é a mesma coisa, mas quer dizer, a gente ainda não tem essa capacidade, não quer dizer que seja assim, né? Como antigamente, vocês lembram que o pessoal acreditava, a ciência acreditava na geração espontânea, né? E hoje a gente sabe que não existe geração espontânea, né? Porque não tinha microscópio naquela época, né? Não tinha vários entendimentos que hoje se tem. E amanhã, né? Tudo isso que a gente afirma também vai ser, né? Aos poucos, né? Pela ciência, de acordo com o nosso merecimento, com o nosso estudo, porque, né? Os espíritos dão uns toquinhos para a gente, né? Mas eles não podem fazer pela gente. A gente tem que se desenvolver sozinho. Então, aos pouquinhos, a gente vai conseguindo se desenvolver, quebrando essas crisálidas que existem na nossa mente, né? Essas coisas do ego, não sei o quê, de querer ser importante, de querer ser mais, querer tirar vantagem, e vai conseguindo entender tudo isso. O instinto é uma espécie de inteligência, é uma inteligência sem raciocínio, né? Que é aquilo que eu falei, né? Você está agindo ou reagindo, né? Então, assim, se a gente reage, a gente não está raciocinando, a gente está indo dentro daquilo que já está dentro da gente, incrustado há muito tempo. Agora, se a gente age, a gente parou para pensar, a gente parou para se situar, a gente parou para se colocar no lugar do outro, para ver a questão ambiental, porque às vezes a gente pode, né, tá tudo certo para poder falar, para poder fazer, mas não é o momento, não é o ambiente, né? Então tem tudo isso, né? A gente tem que pensar nisso aí. E os animais, eles já têm essa situação bem resolvida, muitas vezes. Mas a gente quer exigir deles, muitas vezes, mais do que eles podem fazer,
E aí eu quero que vocês pensem sobre essa possibilidade, além do que eu já comentei anteriormente, com as vivências de vocês, com os pets de vocês. Pois que os animais possuem uma inteligência que lhes facultam certa liberdade de ação, porém nele algum princípio independe da matéria. Aí aqui de novo, né? Se existe, né, a inteligência depois que o bichinho falece, né? Depois que ele não está mais encarnado. E que sobrevive ao corpo. Então, mais uma vez, gente, o espírito existe, a inteligência existe, ele continua sendo um ser individual, mesmo depois que ele desencarna, quando ele está lá do outro lado, né? Minhas crianças aqui vão continuar sendo crianças lá, cada um, né? Com mais conhecimento, assim como a gente, né? A gente, quando vai para lá, eu posso lembrar que eu fui José, Maria, não da Bíblia, né, gente, pelo amor de Deus. Mas, enfim, Antônio, Rafael, Carlinha, sei lá. E os cachorros também podem lembrar de outras coisas, dependendo da possibilidade. Os gatos e etc e tal, o elefante e tudo mais. Próximo, por favor. Podemos dizer que os animais só agem por instinto? Aqui, mais uma vez, ainda nisso há um sistema. É verdade que o instinto domina na maioria dos animais, mas não vês que há os que agem por vontade determinada e que têm inteligência, mas ela é limitada? Então, assim, da mesma forma que muitas vezes a gente age por um instinto, os animais também agem por instinto. Lembrando que nós, seres humanos, também somos animais, né, gente? Animais em evolução, num estado maior, mas a gente também é animal. E a vontade determinada, né? Sempre tem essa questão do desenvolvimento deles, do livre-arbítrio deles, que vai se desenvolvendo com o passar do tempo e vai criando essa inteligência, né? Aí, os animais têm livre-arbítrio? Não são simples, aqui na questão 595 mais para baixo, não são simples máquinas, como supões, mas sua liberdade tem ação limitada pelas suas necessidades, e não pode ser comparada ao homem, senão muito inferiores a esse, não tem os mesmos deveres. Sua liberdade é restrita aos atos materiais. Então, assim, quando a gente vem para a Terra, a gente vem para cá, para aqui. Provas e expiações, né? Agora, os animais, quando eles vêm para cá, eles não têm dívida para pagar, que nem a gente, porque eles não estão no processo de consciência de estou fazendo alguma coisa errada e eu quero fazer errado, que nem a gente tem às vezes. Né? Então, eles vêm aqui para poder ter esse desenvolvimento, ter o conhecimento da matéria, o espírito ter o conhecimento da matéria, as vivências da matéria, para poder aos poucos se desenvolver no livre-arbítrio e poder crescer, né? E mudar de espécies e desenvolver cada vez mais. A gente muitas vezes fica preso, né? E por muitas vezes ainda vai ficar preso na experiência humana, porque a gente fica nesse bolo de neve de ficar fazendo coisa errada porque quer fazer coisa errada, porque não quer ver o certo, né? Que é aquela coisa antes lá atrás que eu falei da inteligência, né? Que a gente sabe que no mundo espiritual existem os seres que eles se desenvolvem primeiro pela ciência e alguns que se desenvolvem primeiro pela moral. Mas o ideal é a gente, como humano, saber ter o equilíbrio, né? Tanto a moral quanto a ciência, né? Aqui na Terra, a gente se desenvolveu primeiro com a ciência, né? A moral está bem lá abaixo, né? E agora, né? Já faz um bom tempo, está nesse processo de tentar aumentar mais a moral. Eles não têm essa necessidade, né? Então, por isso, a liberdade deles é restrita ao ato material, eles não precisam ficar pensando no futuro, né? Eles não precisam pensar no que eles têm que fazer, no que eles têm que desenvolver. Para eles ainda, eles têm essa proteção de não pagar por pelas faltas que eles fazem, porque não tem essa malícia, né? Que a gente tem por enquanto. Mais para frente a gente evolui. Aí, próxima, por favor.
Se compararem o homem e os animais em relação à inteligência, parece difícil estabelecer uma linha de demarcação, porque certos animais têm nesse terreno notória superioridade sobre certos homens, né? Então, assim, apesar de eles ainda estarem em processo de evolução, já foi passado para o Kardec aqui que existem animais que têm uma notória inteligência, nesse terreno, notória superioridade sobre certos homens, mesmo eles ainda estando em processo evolutivo, mesmo eles ainda tendo menos experiência do que a gente, eles podem ter muita mais facilidade para algumas coisas do que a gente, né? E a gente consegue, se tiver a inteligência de perceber, a empatia de se colocar no outro, entender e se desenvolver também, né? Eu com os meus cachorros aqui, gente, aprendo horrores, né? E a gente vê também alguns vídeos na internet, algumas coisas que aprende quem não quer fica parado, né? Fica aí criando mais casquinha para ter que tirar depois, né? Mais crostinha de couraças, né? Que não quer enxergar. A inteligência, sim, uma propriedade comum, um ponto de encontro entre a alma dos animais e do homem. Sim, mas os animais não têm inteligência da vida material. Aí aqui a inteligência, nos homens, a inteligência produz uma vida moral. Então aqui, os animais, eles não têm a questão da moral, né? Mais para frente eu coloquei até o que significa a moral e para a gente fazer um contraste entre a moral e a ética, né? O cachorro, o gato, o papagaio, o periquito, ele não vai ficar pensando se é moral ser a bela recatada do lar ou a bela desbocada do bar, né? Então, assim, não tem essa necessidade de, tipo, aquela coisa bem... mulher não pode se relacionar com um homem mais novo, né? Aquela coisa bem, né, que é uma moralidade que existe nos antigos, né? Hoje, graças a Deus, a gente já consegue entender que não, muita gente, né, consegue entender, não todos, que não tem nada a ver, né? Mas é uma moralidade que acaba retirando o princípio de desenvolvimento das pessoas e a visão ampliada disso tudo, né? Deixa eu falar uma coisa, desculpa. 15 minutos você tem. Ah, meu Deus, eu sempre passo da hora, né? E aqui, ó, não tá aqui já a moral, ó. As regras de condutas e costumes estabelecidos e admitidos, determinada sociedade que faz tudo que é educado, instrutivo, edificante. Na ética, o ramo da filosofia, ele já coloca a essência dos princípios, valores dos problemas fundamentais da moral, tais como a finalidade e o sentido da vida humana. Quer dizer, a moral ela fica muito baixada naquilo que se poderia ser, naquilo que é certo ou errado, e não no que é o sentido da natureza, né? O sentido do que, de fato, ajuda no desenvolvimento social, no desenvolvimento pessoal e tudo mais. Então, quando o Espiritismo ele coloca a moral, lembrar que ele está falando da ética, não dessa moralidade que é da moral e dos bons costumes, que não, né, tem mais a ver com os preconceitos e tabus do que, de fato, com um desenvolvimento que vai ajudar a humanidade a crescer e a evoluir. Vamos para o próximo. Aqui, percorrei toda a escala zoológica, penetrai com o espírito investigador todos os animais que foram os seres inferiores da criação e vereis ao lado do instinto que os movimenta a inteligência desabrochando como prêmio dos seus sofrimentos. Foi uma coisa que o João também comentou em alguma das outras aulas, né? Que quando é um sofrimento natural que o animal está sentindo, não fica com dó, porque é uma necessidade dele para poder evoluir, né? Assim como nós também, né? Às vezes a gente precisa passar por algumas quebras, né? Para poder se desenvolver. Aí, próximo, por favor.
Aqui, esse cara é sensacional porque ele traz a ideia de que a mente é um processo cognitivo da manifestação divina, da manifestação da vida. Então, ele traz, já dentro da ciência, a ideia de que todos os seres vivos, eles têm a mente. Então, aquilo que o Kardec já trouxe, né, desde muito tempo, ele consegue colocar agora para a ciência essa visão e esse reconhecimento. E aí cai a ideia cartesiana que se existia antigamente de que os animais são máquinas. Cai entre aspas, né? Como tudo é um processo evolutivo e que na Terra tem pessoas de todos os processos, para muita gente, e em muitos lugares ainda é ensinado que os animais são máquinas, né? A gente vê a indústria alimentícia, eles são tratados como máquinas, né? Então, apesar de já estar batido, de já ter essa possibilidade de conhecimento, vê quem quer, né? Próximo. Aí aqui na Gênese, depois que o instinto se apaga, esse princípio seria, pois, destruído? Se os animais só são dotados de instinto, por seu porvir, fica sem resultante, sem sofrimento, não tem nenhuma compensação, né? Não seria conforme a justiça nem a bondade de Deus. Então, aqui, mais uma vez, a questão da existência dos animais na Gênese, né? E no mundo espiritual. Quer dizer, você vai criar um ser que vai sofrer, que vai passar por várias provações para depois acabar em nada? Que Deus seria esse, né? Então, é ilógico com a própria coisa de Deus, né? Então, quem acaba negando isso é questão de estudar e questão de refletir também os princípios que compõem, né? Ou se realmente bate com tudo que está dizendo, né? Próximo, por favor. Aí os princípios sacrossantos, né? Princípio sacrossanto da ciência tem um direito, tem dito pelo espírito de Casimiro, tem sido desvelado pela neurociência, demonstrando que existem muitos mais semelhanças do que diferença entre a mente humana e outros animais, tanto na estrutura anatômica do cérebro como em seu funcionamento, né? Aí a gente vai entender isso um pouquinho mais para frente, né? Mas o Chico já falou isso bem antes dessa pesquisa que vocês vão ver daqui a próximo. Por favor. Aqui foi um congresso que foi feito em Cambridge, né, de declaração, onde eles pegaram vários cientistas e que foi reconhecido que os animais eles são seres sencientes, sim. E a frase assim mais de efeito que a gente pode colocar, né, que se constrói com o que foi dito anteriormente, né? Não podemos mais fazer de conta que não sabíamos. Fazer de conta, né? Quer dizer, já sabia faz muito tempo, mas era conveniente, né? Então, vamos pensar no que é conveniente, no que não é, para a gente pensar diferente, né, gente? Próximo. Aí, aqui, né, tem a pesquisa, né, em que foi feito nos cachorros, né, nesse caso, os estudos cerebrais da ressonância magnética, em que mostra que as áreas de percepção dos animais, né, dos cães, têm muita semelhança com a dos seres humanos, que foi o que o Casimiro disse lá com o Chico muitos anos atrás, né? Então, são os espíritos dando toquinhos pra gente, né? Tipo, e aí, meu povo, vamos acordar, vamos pesquisar, vamos ver isso daí, porque vocês estão ignorando faz muito tempo, né? Lembrando que a gente já não era, a gente já veio de outros planetas para cá, né? Por causa disso, né? Eu espero que a gente não precise ir para outro ainda, né? Vamos lá para o próximo. Aí aqui a definição do que seriam os seres sencientes, né? Pensam, tem livre vontade, tem inteligência, tem memória, tem sensibilidade, tem sensações, tem sofrimento físico e mental, tem mente, né? Psiquismo mesmo, tem vida própria, não existem apenas para servir os humanos. Sobre isso também tem um filme, né? Filme documentário que até ganhou o Oscar, o Professor Polvo, né? Quem não assistiu, assista, também é muito bom, né? Que vai ajudar a gente a abrir a mente e a percepção até das coisas que eu comentei, né? De viver, de se colocar no lugar do outro, de deixar o outro responder, abrir espaço para o outro, ter as suas particularidades, só observar sem julgar, que a gente aprende muito,
Próximo, por favor. Aí aqui os atributos do espírito humano, como a inteligência, raciocínio, instinto, memória, também são encontrados nos animais, embora menos desenvolvidos. Isso nos leva a concluir que o homem atravessou a escala evolutiva para chegar a ser homem, né? Aí aquele processo, né? Tanto do perispírito quanto que vocês teve lá do sistema ali da espiral e tudo mais. E aí, um ponto de reflexão que eu quero colocar para vocês, né? Não sei se vocês, provavelmente sim, né? Vocês viram o processo embrionário do feto humano, né? Como é que se dá, que ele tem cauda no começo e tudo mais. E aí, o processo embrionário do homem já não seria um indício do seu processo evolutivo material e perispiritual? Porque a gente sabe, né? Dá um reboot quando o espírito vai entrar lá no óvulo da mãe, ele tem que esquecer de algumas coisas e tal, né? E será que dentro desse reiniciar que colocam no espírito, né, para ele ficar quietinho lá, poder caber lá dentro direitinho, será que ele já não passa a lembrar também de todo o processo que ele passou, né, evolutivo da vida e tudo mais, né? Então, perguntas aí que vocês vão responder cada um com o seu tempo, com o seu raciocínio próprio. Só uma provocação. Próximo, por favor. Evolução em dois mundos, encontra essa pergunta. Ao longo do estudo técnico da esfera da evolução, há as ideias fragmentárias, né? Aí, aqui ele está falando mais assim do processo de evolução de cada ser, quem está mais perto do homem, isso daí vocês leem depois, gente. Próximo. Aí aqui das ideias fragmentárias, né? Como é que forma as ondas de pensamento dos animais? São ondas, né? Que começa, para, começa, para, começa, para. Do homem são ondas mais curtinhas, né? São ondas médias, longas e as super curtas e rápidas, né? Então, assim, nos seres angelicais. Então, com isso, a gente já consegue entender o porquê que para eles tem certas dificuldades que para a gente não tem. É um processo de desenvolvimento até do raciocínio, das ondas, né? Do campo vibracional que a gente é capaz de acessar, né? E aqui o homem também tem o homem infraprimitivo, né? Que não está aqui no processo de onda, ele está entre esses dois, né? O infraprimitivo, que seria o que vocês consideram como elo perdido, ou seria o que é considerado como o homem da caverna, né? Que ele está ainda meio humanoide e meio macaco ainda. E aqui esse tipo de onda fragmentária quer dizer que o animal ele nunca vai entrar numa epifania de descobrir quem é Deus, ou que Deus é isso e aquilo, não sei o quê, porque ele não tem uma continuidade de raciocínio, ele não consegue ter, apesar de ter o raciocínio, não consegue elaborar teorias grandes, né, de malhas, e de ideias e tudo mais, né? E o homem, conforme ele vai se desenvolvendo, ele vai conseguindo criar malhas de ideias melhores e maiores, né? Então, ele vai conseguindo compreender melhor as coisas e unificar melhor as coisas, até que chega na angelitude que ele não precisa simplesmente, né, ficar criando malhas. Como já está tudo dentro dele, já está tudo absorvido, já está tudo resolvido, não passa assim, ele já entendeu, ele já fez, ele já resolveu, ele já conectou, né? São capacidades aí diferentes de acordo com o processo evolutivo com que foi desenvolvido. Próximo, por favor. Aí aqui é a linguagem dos animais, né? A gente não precisa nem falar, porque já foi mais batido do que não sei o quê, né? A gente sabe que eles se comunicam, até mesmo as plantas se comunicam, é só a gente perceber, ter essa boa vontade. Próximo, depois vocês leem. Aqui a linguagem prossemática, né? Aí aqui oral, corporal, comportamental, né? Um basiquinho assim, só para poder ficar mais fácil de entender, que é reconhecido pela ciência, né? Aí, próximo, por favor. Resumo. Se no ciclo humano a inteligência é seguida pela razão e a razão pela responsabilidade, quer dizer, primeiro a gente precisa entender para depois se tornar responsável. Nas linhas da civilização, né, sobre o signo da cultura, observamos que na retaguarda do transformismo, o reflexo precede ao instinto. Então, assim, da mesma forma que primeiro a gente precisa entender para depois se tornar responsável,
Primeiro, a gente tem que ter um reflexo, né? Que é o reflexo da plantinha que vira para o sol, né? De algumas coisas que acabam acontecendo no desenvolvimento da cadeia animal, para depois se desenvolver o instinto plenamente dito, né? Que são atitudes mais liberadas, né? E atividade refletida, que precede da atividade refletida. A partir disso, dele perceber com os instintos o que acontece, né, que é tipo uma muleta para ele vai se desenvolvendo intelectualmente, que é a base da inteligência, né, se desenvolvendo intelectualmente, nos depósitos do conhecimento adquirido por recapitulação e transmissão incessante. Né? Quer dizer, ele vai revivendo aquilo todo momento para poder interiorizar mesmo, né? Que nem eu falei lá das ondas fragmentadas e tudo mais. E transmissão incessante, nos milhares de milênios em que o princípio espiritual atravessa lentamente nos ciclos elementares da natureza, qual vaso vivo, de forma em forma, até configurar esse novo indivíduo humano, em trânsito da maturação sublimada do campo angélico, que é aquilo, né? Transforma... falaram lá na aula passada, né, do verme, vai para minhoca, que daí depois vai para outra coisa e tudo mais. Então, é sempre de pouquinho em pouquinho, né? De encarnação, milênios e milênios, até conseguir chegar no homem, que um dia vai conseguir chegar no angélico, né? E aí, por ter mais livre-arbítrio, mais opções, às vezes o homem demora muito mais para poder chegar por conta dessas crisálidas, dessas coisas que não quer ver, não quer se desenvolver, né? Que daí a gente pergunta se realmente tem inteligência no homem, né? E é por isso que, talvez, né? Por isso que também os animais são mais inteligentes, porque eles não ficam com essa birra toda que a gente fica de ver as coisas, né? De ignorar as coisas. Aí, próximo, por favor. A lição de casa para a vida. Dentro do nosso processo evolutivo, de todos esses processos evolutivos, procure compreender e aceitar em qual posicionamento você está no campo da sua vida. Sentimento, sensação, emoção e etc. Porque às vezes, a gente está mais desenvolvido num campo do que em outro. Então, vamos tentar se interiorizar, compreender isso e aceitar, né? Porque somente com a aceitação, compreensão, com acolhimento, é que podemos nos desenvolver por intermédio do campo do amor. Então, assim, quando a gente conseguir se aceitar, a gente vai conseguir parar de brigar com o outro e ver a coisa, e ajudar a coisa a se transformar, né? Só por intermédio do campo do amor. Aceite, se ame, se desenvolva com carinho e cuidado. Você é um ser especial e único. Compreender isso pode tornar seu processo mais fácil. Lembre-se, amar a si é amar a todo o universo que há em você. O universo tão vasto que lhe conecta com todos os outros seres. Então, ame também os outros. Quer dizer, o que tem em mim, tem em você e tem em todos. Seja humano, não humano, seja pedra, seja animal, seja o que for, gente. Amar é a solução e buscar sempre essas questões aí que a gente pontuou sobre a inteligência, né? Vamos nos tornar realmente inteligentes para a gente poder ver a inteligência nos outros, porque a inteligência existe. A questão é a gente querer ver. Amar é um verbo de ação que deve partir de dentro. Ele é um universo tanto dentro quanto fora. O que tem em mim, tem em você. E por essa razão, que à medida que aprendemos de fato o amor, respeitamos e amamos o outro automaticamente. Então, quando ficar em desarmonia, pense, reflita. Qual a parte em você que você não está amando ou respeitando, ou de alguma forma negligenciando, né? Então, quando a gente começa a ver problema no outro, não aceitar o outro, tem alguma coisa aí que a gente vê no outro que a gente não está aceitando na gente. E o outro a gente não pode mudar, mas a gente mesmo, se tiver vontade, a gente pode. Então, volta para si mesmo e pensa aí o que está acontecendo, né? Por que eu não estou aceitando? Por que, né? Quando uma criança faz besteira, você fica bravo com a criança? Não. Normalmente a gente entende que a criança está num processo. Quem tem pet, né? Fica bravo com o pet? Não, você entende que ele está num processo, que ele não tem toda essa harmonia. E aí, se você fica bravo com outra pessoa, então você não está entendendo ela. E se você não está entendendo ela, é uma falha que você tem que resolver em você, né? Então vamos sempre buscar essa harmonia de se resolver e a partir disso conseguir
lidar com as coisas com uma paz interior legal, né? Não quer dizer que não vai deixar de pontuar, de colocar limite nas pessoas, mas fazer isso zen, ficar de boa. É isso, gente, acabou. Obrigado. Você fechou seu áudio. João, você fechou o microfone. Jefferson, tem alguém fazendo pergunta? Não, até o momento não. Quem quiser fazer pergunta, pode levantar a mão ou escrever no chat, por favor. Ai, gente, perguntas, por favor, senão eu vou achar que não deu nada. Eu vou fazer uma colocação, então, Caroline. Obrigado pela aula, bastante coisa para estudar. Eu lembro de uma palestra da Anete Guimarães, que ela falou de um estudo com um macaco bonobo, e esse macaco bonobo, ele aprendeu era uma macaca, né, na verdade. Ela aprendeu cerca de 500 palavras. E os pesquisadores, eles chegaram à conclusão que o cérebro dele, as sensações dele, Está travando, Jefferson. eram iguais ao de humano, com a única diferença, eles não planejavam. Não entendi. Travando. Está travando? Uhum. Eles não planejavam o amanhã. Eles tinham tudo quanto é raciocínio do cérebro humano, mas eles não planejavam o amanhã. Então, o amanhã, a palavra amanhã, a macaca não conseguia entender. Uhum. Então, o hoje, tudo. Enfim, é só essa colocação. Como está travando meu vídeo, eu vou parar por aqui. Posso fazer uma perguntinha que eu não sei levantar a mão aqui? Pode fazer, Nis. Olha, aliás, até queria complementar. A Caroline deu uma aula para mim hoje que você viu assim, meu cachorro, os dois que eu tive, um ria, que agora eu sei que eu não estou ficando louca, e o outro agora está assim, ele quer comer, ele me chama, ele quer ir dormir, ele vai para o quarto e fica me esperando. Então, ela está desse jeito. E além de ter muito medo, então eu até preciso levar lá para você, para tomar um passe, porque eu não sei o que está acontecendo com ela, que acho que ela veio de outras já com esse medo. Então, eu queria agradecer, porque eu estava tendo assim, estava achando que eu que estava achando demais. Mas eu acho que com a aula dela aqui agora, abriu todos os horizontes. Obrigada, viu? Posso falar? Pode falar, por favor. Ricardo vai falar? Não? Rapidinho também, eu quero agradecer muito a Caroline. Tipo, já quero amizade, porque ela falou tudo que eu precisava ouvir para ter paz. Falou de bom senso, falou de inteligência, falou de consciência do certo e errado. E isso me traz uma paz muito grande, assim, porque eu acredito que, assim como nós estamos num processo evolutivo, eles também estão. Então, os cãezinhos de décadas atrás, assim como nossos avós e bisavós, nasciam todos e ficavam enroladinhos em charutinhos, hoje as crianças não são mais assim, e os nossos bichinhos também não são mais como os outros, né, de décadas atrás. Então, esse olhar da aula de hoje que a Caroline passou para mim, me trouxe uma tranquilidade imensa, porque, de verdade, quando se pensa que eles agem apenas por instinto, aquilo fica lutando dentro de mim. Então, tudo que a Caroline falou hoje, estou muito feliz, eu só quero agradecer, de verdade, assim. E, João, uma perguntinha rápida. A gente terá, futuramente, mais aula sobre o sofrimento deles? Ou a aula que tinha sobre isso já foi? É uma sequência. Você tem o cronograma? Acho que não vai ter mais nada. Sobre o sofrimento, já foi. Já né? foi, tá. Já foi. Mas em algumas aulas, pode ser que fale alguma coisinha superficial. Tá. Desculpe, É que hoje a João, gente está bem justinho de horário, então eu vou encerrar. Não, a próxima aula, não é? é a próxima aula. Então é o Ricardo que vai falar sobre o É o sofrimento Ricardo, dos animais. É isso mesmo, verdade.
Então tá ótimo, porque eu O tenho Ricardo algumas está aí, ele questões. vai falar a semana que vem sobre o sofrimento dos animais. Tá ótimo, então, porque a gente está com um horarinho já para encerrar. Muito obrigada a todos. Nada, que é isso. Andréia, quer falar? Quero sim, boa noite, pessoal. Caroline, eu queria tirar uma dúvida no seguinte sentido. Hoje em dia se fala muito de condicionamento dos animais, né? Até nos treinamentos, Dr. Pet e tantos outros, né? Que falam que os animais são condicionados, né? Como é que a gente faz um paralelo desse condicionamento com a inteligência, o instinto e tudo mais? Como é que a gente pode fazer aí uma junção disso tudo? Então, o animal, quando ele está condicionado, isso depende muito da forma que ele foi adestrado, né? Porque existem adestradores que eles colocam o animal de uma forma em que eles quebram todos os sentimentos do animal. Então, o animal ele não se permite mais sentir nada, né? O animal ele vira, de fato, um robô, que é extremamente brutal esse tipo de treinamento. Então, acaba dificultando o processo até evolutivo dele para outras, né, encarnações, porque ele não se permite sentir, né? Agora, existe o condicionamento que, por exemplo, né, a gente faz com os nossos pets, que é a educação, né? Um behaviorismo de educação, que é de colocar para ele que dentro desse tipo de comportamento não é permitido, mas ele não deixa de pensar, ele não deixa de se expressar de outras formas, ele simplesmente se segura para não manifestar da forma que foi considerada inadequada. Então, é importante a gente ver qual que é o condicionamento, se é esse que quebra, que não permite que o animal sinta nada, que ele vire um robô. Às vezes, dependendo, né, principalmente cão de segurança, né, existe essa quebra, né, dentro dos sentimentos dos animais, para eles não sentirem de fato, e o que já é mais tranquilo, né, que ele não manifesta, mas ele tem dentro dele. Ele só sabe que não vai ser tolerado, né? E o que ainda, né, faz, mas não muito, porque ele sabe que não pode exagerar, entendeu? Sim, mas quando a gente fala desses cachorros, por exemplo, que são condicionados ao olfato para pegar drogas em aeroportos, etc. Quando a gente fala de um cão-guia de um cego, que também está condicionado a guiar esse cego, né? Então, tem vários tipos aí de condicionamento, às vezes nem sempre eles são ruins, né? Mas como é que fica essa inteligência, né? Porque ele está condicionado a guiar aquele cego por uma série de coisas, né? Apesar de ser amoroso e tudo mais. O outro, ele está fazendo um papel na sociedade de alguma forma, porque ele está lá, né, com o olfato aguçado para poder identificar droga, etc. e tal. Então, como é que fica tudo isso? Isso é uma coisa que é um questionamento que me faz pensar, né? Até onde isso impacta em alguma coisa nessa inteligência, até onde isso, como a gente pode dizer, inibe o desenvolvimento, ou até onde realmente ele também está em evolução, porque uma vez que ele está nessa posição, ele está contribuindo também para alguém ou para a sociedade. Não, ele está desenvolvendo também, né? Tanto é que existem animais lá no mundo espiritual que eles fazem esse tipo de trabalho também, né? Claro que não fareja droga, mas, enfim, eles fazem trabalho no mundo espiritual, né? Vão, às vezes, acompanham no umbral também e tudo mais. Então, existe espaço para todas essas modalidades, seja no mundo material quanto no mundo espiritual, né? Então, se ele já tem essa inteligência de saber se comportar perante o perigo, né, de uma forma legal, né, de saber se comportar perante o perigo sem fazer estapafúrdias, né, sem atacar e tudo mais, ele pode ser um cachorro que pode ser usado lá no umbral, né, pode trabalhar lá no umbral, pode trabalhar em zonas de resgate, pode ajudar, né, a trazer, a despertar as pessoas que estão em situações difíceis, né, esses cachorros que vão, por exemplo, em hospitais, né, para poder ajudar as pessoas e tudo mais, né? Eles podem ser usados também no mundo espiritual, então é tudo um processo, né? De evolução, é só uma experiência diferente, assim como a gente também tem experiências diferentes, né? Então é só uma variante.
né? Não é uma coisa que vai travar, é uma Obrigada. possibilidade a mais. A última pergunta, quem quiser fazer, por gentileza, porque já estamos em cima da hora. Posso? Rápida. Rápido. Dentro ainda do condicionamento, eu recebo muito no meu Instagram, assim, um adestrador, aquele monte de cachorrinho feliz, rebolando, assim, para receber o seu tutor. E ele fala assim, se o seu pet te recebe assim, eu tenho um jeito. Eu falo, meu Deus, o cachorro está feliz, é a forma que ele tem de receber o dono e dizer que bom que você voltou. Como que tem gente que paga para alguém tirar essa alegria desse bichinho, né? Então, nesse sentido, não é legal, acredito eu, claro. Então, eu também gosto dos meus serem, que eles sejam espontâneos e naturais, mas existem situações, por exemplo, que você pode pensar uma casa que a mãe acabou de ganhar o bebê, né? Chega em casa, né? O cachorro quer pular, a mãe está com a criança no colo e tudo mais, pode se tornar uma situação perigosa, casa de idoso e tudo mais, mas assim, a questão não é a educação que a gente dá para o animal, e sim a forma que a gente dá, né? Se é uma forma que você não permite com que ele aceite os seus sentimentos, né? Com que ele aceite carinho, por exemplo, né? Tem cachorros que são treinados para poderem trabalhar em forças armadas, etc. e tal, que você não pode fazer carinho no animal, entendeu? Não é permitido, né? O animal ele vira uma máquina, né? Uma máquina de guerra, uma máquina de, né? Então, assim, isso varia da forma que você trata. Se compreenda, né? Não pode, não, senta, vai para lá, dá um tempo, não sei o quê. Ok, agora essa coisa de, né, bater, de não sinta, né, que eles conseguem, né, tem umas formas aí de fazer com que o animal não se conecte mais com as emoções, com que faça essa dissociação, né, aí sim é prejudicial, né, aí enfim, é uma brutalidade sem tamanho, né, não tenho que falar sobre isso, assim, né? Caroline, maravilha. Você vê que tem assunto para a noite toda. Elaine, vou falar um negócio para vocês, que o semestre que vem vai ter uma aula específica do bem-estar animal. A doutora Paula Basto, ela é médica veterinária, ela é espírita e ela é bambambam nesse assunto. E a aula dela é maravilhosa. Então, se prepare para o semestre que vem, que vai ter uma aula só sobre o bem-estar animal, que é maravilhosa, a aula da Paula. Fica conosco ainda, Caroline, que eu vou chamar a Márcia Santos. Márcia, você está aí? Olá, estou aqui, João. Opa, Márcia, então faça a nossa prece, não esquecendo da fluidificação das águas, do celular. Fique à vontade para a nossa prece em nome de todos nós. Vamos lá. Gratidão, Caroline, pela aula. Excelente aula. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, ao Mestre Jesus, a toda a espiritualidade amiga aqui presente, para agradecermos a centelha divina, a esse estudo, aos ensinamentos, às intuições adquiridas. Pedimos as bênçãos a todos os membros inseridos em famílias desajustadas, a todos os nossos familiares, aos enfermos, aos abandonados, aos desencarnados, em especial aos suicidas, aos animais abandonados e aos por nós tutelados. Que saibamos resgatar, através deles, o amor verdadeiro. Esteja, Senhor, presente em nossas vidas, com a sua misericórdia e com seu amor. Uma semana abençoada para todos, graças a Deus, graças a Jesus. Obrigado. Todos tenham uma excelente semana. E a semana que vem vai estar conosco o Ricardo, que está assistindo a aula aí, para falar sobre o sofrimento dos animais. Tenham uma excelente semana a todos. Beijo no coração. Tchau. Beijo. Obrigada. Boa semana.